Bom dia a todos vocês, pedindo ao nosso Pai que os abençoe abundantemente no dia de hoje e sempre. Também pedindo sabedoria para aprender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Hoje nós vamos começar Atos 19, o título é Qual é a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? Quando eu era criança, eu fui batizada na Igreja Católica e nunca entendi o meu batismo porque eu não tinha condição. Eu era um bebezinho quando fui batizada e até hoje eu não entendi como é que eu poderia, como bebê, me arrepender de pecados que eu não havia cometido. Mas então aí um dia eu perguntei para minha mãe, a minha mãe falou: olha, eu não sei responder, mas o que eu sei te responder é que você foi abençoada e com isso você está protegida. Aí quando você fizer a crisma, você já sabe o que é que você vai estar fazendo. Graças a Deus que a Igreja Católica tem a crisma. Mas a gente vê nas redes sociais, a gente vê muitas outras religiões que às vezes até descem o pau na Igreja Católica, mas elas também estão fazendo errado, porque elas ainda estão fazendo o batismo de João Batista. Nós vamos ver que nesta terra a gente não deve criticar uns aos outros, porque muitas vezes nós estamos fazendo algo errado sem saber. Então a gente tem que sempre vir a palavra de Deus, seja lá qual for a religião, para a gente se basear naquilo que Deus está nos falando e não daquilo que religiões nos falam, que o homem nos fala. A gente tem que conhecer a verdade de Jesus Cristo, porque é a verdade que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gostaria que vocês tentassem, na sua cabeça, de acordo com a sua religião, responder para você mesmo qual que é a diferença do batismo de João e do batismo de Jesus Cristo. E eu quero também que você pense se você recebeu o de João ou o de Jesus Cristo. Agora nós vamos à palavra de Deus, depois eu voltarei com os comentários. Leitura de Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 12. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Eles perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses,
argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. O capítulo começa falando que Paulo estava viajando pelas regiões altas e ali encontrou alguns discípulos na região de Éfeso. Mas que discípulos são esses? Nós vamos ver nos versículos a seguir que se trata de discípulos de João Batista. A palavra discípulo significa aquele que aprende ou aquele que segue. Então, nem todas as vezes que a gente escuta a palavra discípulo quer dizer que a pessoa é um discípulo de Cristo. Existe uma diferença muito grande aí. Para ser discípulo de Cristo, a pessoa tem que ser batizada em Jesus Cristo, porque senão se trata de um discípulo de João Batista. Atos 11:16 está esclarecendo isso. Está escrito: então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. João Batista, ele batizava as pessoas para o perdão dos pecados. A pessoa arrependia e elas eram perdoadas pelo Espírito Santo. No batismo de Jesus é diferente. Vocês já chegaram à conclusão do porquê? Nós vamos ver que no Pentecostes houve o batismo dos apóstolos quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. Isso aí foi o batismo de Jesus Cristo. Para não haver dúvidas, Marcos 1:4, esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. É isso que eu digo, que um bebezinho não tem condição de arrepender dos pecados. Ele é batizado com a água, mas como é que o bebê vai ter condição de se arrepender? E será que um bebê tem pecados? Essa é outra coisa para a gente se perguntar. O apóstolo Paulo vai perguntar aos discípulos de João: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não. Nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo, porque o João Batista não ensinava sobre o Espírito Santo, mas ele pedia que as pessoas se arrependessem dos pecados e daí fazia o ritual do batismo. Mas por que é que Paulo faz essa pergunta aos discípulos? Porque como eles ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo, mas apenas no batismo de João Batista, então vocês vão ver em seguida que o apóstolo Paulo vai batizá-los em nome de Jesus Cristo. E esse batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que representa a Trindade de Deus. Deus é representado por uma trindade de 3 pessoas. Então, o batismo de Jesus Cristo tem que ser através da imposição de mãos
e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade, não através da água mais. Leitura de Atos 2:38. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Quer dizer que o arrependimento dos pecados não foi anulado. A pessoa tem que se arrepender dos pecados, mas ao ser batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, significa que essa pessoa está recebendo o dom do Espírito Santo e ela pertence à Igreja de Cristo. Não a igreja terrena, mas a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma só. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Esse sinal do Espírito Santo descendo sobre eles e eles começarem a falar em línguas desconhecidas e começando a profetizar, isso era muito necessário. Por quê? Porque o entendimento deles sobre Jesus Cristo era muito limitado. Então, eles sentindo todo aquele poder do Espírito Santo operando através deles, eles não teriam como duvidar. Então, era algo necessário para aquela ocasião. E ninguém, depois de ser batizado com a imposição de mãos, poderia dizer: não, eu não senti nada, eu não sei que batismo é esse. Era um batismo que marcava a pessoa para sempre e a pessoa nunca iria duvidar. Veja que nessa época as pessoas tinham um conhecimento muito limitado sobre Deus. No Antigo Testamento vocês viram as dificuldades dos profetas, todas as pessoas mergulhadas no idolatrismo e tudo mais. Com a vinda de Jesus não mudou. Vocês veem que crucificaram Jesus, mataram Jesus. Muitos ainda não acreditavam nem que ele era o Messias. Está dizendo aí a palavra que Paulo ficou em Éfeso por 3 meses e que muitos recusaram a crer. Veja aí o que Paulo fez diante disso. Paulo, então, afastou-se deles. Se a pessoa está se recusando a crer na verdade, na palavra de Deus, o que é que a gente fez? Como eu disse no vídeo passado, a gente não pode perder tempo com essas pessoas, porque elas estão próximas do Satanás. Então nós temos que buscar aquelas pessoas receptivas para aprender a palavra de Deus. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima. Não podemos de maneira nenhuma perder tempo com coisas infrutíferas. Por isso que é importante a gente saber que tipo de batismo é o melhor para nós agora. E com certeza é o batismo de Jesus Cristo, porque isso prova que nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Salvador. Em seguida está dizendo que Paulo foi pregar na escola dos tiranos. Não está certo para mim que escola é essa. Se é a escola de um filósofo chamado Tirano, que lecionou nessa escola, provavelmente, mas isso não importa. O que importa é que o evangelho foi espalhado através desses discípulos do apóstolo Paulo, que eram 12 agora, que foram batizados em Jesus Cristo, através de toda a Ásia. E isso continuou por 2 anos. Não significa que o apóstolo Paulo saiu de Éfeso. Significa que Paulo estava fundando igrejas naquela área
Ele fundou as igrejas de Colossos e Hierápolis, e provavelmente algumas das 7 igrejas que constam em Apocalipse, capítulos 2 e 3. Está dizendo a palavra que Deus realizava milagres extraordinários através de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Que lenços são esses? São as bandanas, uma espécie de turbante que Paulo usava na cabeça. E os aventais, ele era fabricante de tendas, então ele usava algo por cima de suas roupas, em que estão chamando na tradução de aventais. Por que é que os milagres eram realizados através desses turbantes e aventais? Porque era um povo que acreditava muito no misticismo. Era um povo que precisava de ver as coisas acontecerem, ver algum sinal para eles acreditarem em Deus. Veja que até hoje ainda tem gente assim. Imagina naquela época. Então, Deus estava manifestando de diferentes maneiras, que era para confirmar a sua presença entre eles e também mostrando o seu poder de fazer maravilhas para esse povo. Como exemplo, não sei se vocês se lembram quando Jesus estava passando na multidão. Alguém disse, está escrito em Mateus 9:21, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Veja que isso aí também é um sinal que os milagres aconteciam dessa forma, que era para converter as pessoas, para mostrar o poder de Deus, para que as pessoas acreditassem. Um outro exemplo também interessante é que as pessoas traziam os enfermos até para colocar na sombra de Pedro. Vamos ver aí, está escrito em Atos 5:15. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Veja só, a fé ligada ao misticismo existia muito naquela época e Deus usava isso, que era para convertê-los, para trazer eles para Ele. Pensem que é um povo que acreditava no Deus do trovão, Deus do sol, Deus da lua, Afrodite. Então, eles estavam acostumados com certos eventos acontecendo. Deus estava aproveitando aquilo que era familiar para eles, para mostrar que Ele existe, que Ele tem mais poder de qualquer uma dessas divindades que eles conheciam. Glórias a Deus, isso é simplesmente maravilhoso. Por causa do tempo, nós vamos parar por aqui. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada por estar assistindo este vídeo. Espero que você tenha aprendido muita coisa e que seja útil para você na sua caminhada para Deus. Um bom dia abençoado, cheio de paz, luz divina nos seus caminhos. E que Jesus seja a presença mais maravilhosa e importante dentro do seu coração e da sua mente. Bom dia, meus irmãos, muita paz.